Aí na primeira carta escrita por João. Hoje nós chegamos à penúltima mensagem dentro desse tema, a igreja e o mundo atual. E hoje especificamente olharemos para o capítulo 4, nos versículos 1 até o capítulo 5, versículo 5. Eu confesso aos irmãos que algo chamou a minha atenção nesse texto. Eu comecei a observar nestes versículos do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 5, uma expressão que se repetia. Então, a seu tempo, eu vou desafiá-los. Quero só fazer um rápido retrospecto sobre o que nós vimos no domingo retrasado. Haja vista que no domingo passado nós interrompemos, fizemos uma pausa por conta do Dia dos Pais. Mas no domingo retrasado nós vimos que havia uma prova irrefutável de que nós passamos da morte para a vida. E essa prova irrefutável que João nos desafia era o fato de que nós devemos provar que passamos da morte para a vida através de um amor sacrificial. Amor esse inspirado na cruz de Cristo. Então, primeiro, a minha inspiração deve ser no amor sacrificial de Cristo. Evidenciado, e essa é a segunda palavra, inspirado na cruz, evidenciado por minhas ações. Quer dizer, o amor necessariamente exige ações. E essas ações têm que ser concretas, não somente de palavras. Lembra que um texto chamava a atenção: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. E esse amor sacrificial, inspirado na cruz de Cristo, evidenciado em ações concretas, é confirmado através da minha obediência aos mandamentos de Deus. Hoje João quer falar sobre algo que nós devemos não simplesmente sentir, mas algo que nós devemos viver. O que nós veremos é uma oposição entre o sentir, entre o simplesmente saber e entre o fazer. Então, que palavra que me chamou a atenção nesse texto de 1 João 4, 1 até 5, 5. Foi em 7 vezes, especificamente, 7 vezes. Pode ser que varie com a versão que você tem, mas por 7 vezes é repetido um advérbio. A junção de 2 palavras, em isto, ou seja, nisto. Depois você vai ler, se quiser, todos os versículos, mas você vai ver que João vai repetir por 7 vezes: nisto conhecemos, nisto sabemos, nisto conhecereis. Enfim, o nisto se repetirá por 7 vezes. E quando a gente olha para essa palavra nisto, nós veremos critérios objetivos e não subjetivos. Nós temos um checklist nesses 7 nistos, mas eu vou juntar os 7 em 3 reflexões. Por isso que o texto que vai ser agora exposto para vocês, ele vai se resumir em um título. E o título da mensagem de hoje é: nisto conhecemos. E se você quiser dar um subtítulo, eu daria: as evidências da vida em Cristo. Nisto conhecemos. E conhecemos o quê? As evidências da vida em Cristo. Eu já repeti várias vezes nessa série de mensagens sobre a igreja e o mundo atual, que nós vivemos um tempo de relativismo. Não tenho dúvidas de que o relativismo faz parte da nossa cultura pós-moderna. E o relativismo se resume no fato de que não há verdade absoluta. E uma das máximas dos nossos dias é: escolha o teu caminho, siga o teu caminho, eu sigo o meu. E na realidade todos os caminhos levam a Deus. E nesse relativismo nós vemos a exclusividade de Cristo sendo negada.
A exclusividade da salvação em Cristo, por conta do relativismo, tem sido negada. Mas também temos vivido o que nós chamamos, e faz pelo menos uns 3 domingos que eu reforcei, a fluidez das nossas identidades, a fluidez dos nossos relacionamentos. E nessa fluidez das identidades, nós vemos, por conta do relativismo, religiões sendo personalizadas ao gosto do consumidor, ao gosto do freguês. É como se fosse hoje um self-service gospel, um self-service religioso, onde eu vou e com o meu prato nas mãos, eu passo a escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então hoje as religiões 1000, os movimentos 1000 que surgem dentro dessa temática, já que há um relativismo, não há verdade absoluta, o exclusivismo da salvação em Cristo é rejeitado, então o freguês vai escolher o que ele quer seguir, o que ele quer defender. E por isso há uma crise grande nas instituições, se eu posso assim chamar, nos movimentos religiosos, porque isso faz com que muitos busquem as suas experiências pessoais e místicas isoladas. Não importa para mim se isso que eu sigo tem o crivo da palavra, porque o que importa é o que eu sinto. O que importa são as minhas emoções, e o que eu sinto transcende ao que está escrito. E por conta então dessa crise pautada nas experiências místicas, ninguém mais quer ter responsabilidade com uma igreja local. Ninguém mais hoje quer ter responsabilidades em prestar contas. Por isso que o número de desigrejados tem crescido e crescido assustadoramente. Contra essa confusão de vozes, contra esses movimentos pautados no relativismo, na fluidez e na crise das instituições, João vai nos desafiar através de 7 marcos, que eu diria 7 marcos de convicção, de certeza. Ele vai ora dizer: nisto conhecemos, nisto sabemos, nisto se manifestou, nisto é perfeito, entre outros nistos. João vai dar provas concretas e verificáveis, ou seja, provas concretas que eu posso observar, posso verificar, posso comprovar através da palavra de Deus. Então, os 3 pontos de reflexão girarão em torno de, em primeiro lugar, termos certeza de que, irmãos, a grande evidência de que passamos da morte para a vida está no tamanho e no grau da confissão cristológica que você tenha. Quem é Cristo para você? Será que a sua defesa de quem é Cristo é uma defesa bíblica ou é uma defesa pautada em sentimentos e em emoções? Porque desde o princípio não pode haver dúvidas de quem é Cristo. O irmão Douglas aqui, na introdução do último cântico, falou sobre o encontro de Jesus com os seus apóstolos. E vocês se lembram? Quando Jesus os confrontou dizendo: vocês também querem me deixar? E Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então eu preciso ter convicção cristológica. Eu preciso saber quem é Cristo. E se de fato o que eu creio sobre Cristo está pautado e pode ser verificável na sua palavra. Mas nós veremos também o exemplo da manifestação do amor sacrificial através de Deus e de Jesus Cristo,
que foi suficiente para nos trazer a convicção absoluta da nossa salvação, através da propiciação dos nossos pecados. Por isso que nisto João vai dizer: não tema, porque o verdadeiro amor, pautado no amor sacrificial e na prova cabal do sacrifício de Jesus, derramando o seu sangue em propiciação por nossos pecados, faz com que o nosso temor, a nossa dúvida de salvação, a dúvida de saber para onde iremos, possa ser dissipada pela prova cabal da cruz do Calvário, de que os nossos pecados foram perdoados pelo sacrifício de Jesus. E por último, veremos que o que vai vencer o medo e todo esse sistema corrupto que tem nos levado ao relativismo, à crise institucional e a uma religião pautada na emoção e no sentimento, possa ser jogada por água abaixo, por eu saber que em Cristo eu posso vencer o mundo e vencer a tudo e a todos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado e bendito seja o Senhor. Por isso, vamos observar agora, nos primeiros 6 versículos do capítulo 4, a nossa primeira reflexão. E essa primeira reflexão eu dou como tema o seguinte: nisto conhecemos o Espírito da verdade. Nisto conhecemos o Espírito da verdade. O critério dado por João, pelo qual nós vamos avaliar a nossa pretensa revelação espiritual, vem da confissão de que Jesus Cristo veio em carne. Primeira coisa, irmãos, temos que saber que Cristo veio em carne. Ele é Deus encarnado. Ele veio, ele manifestou-se, foi visto por testemunhas. Viveu uma vida, não com um corpo aparentemente humano, mas ele veio como homem, esvaziou-se a si mesmo. Ele é Deus encarnado e ele é o único mediador entre Deus e os homens. O que eu quero que você saiba, e nós precisamos saber, que João não está dizendo que nós não podemos examinar, não podemos ponderar, não podemos escutar, não podemos pesquisar, não podemos, irmãos, investigar. Mas o que João nos pede é que examinemos tudo isso à luz da palavra de Deus. Isso está em conformidade com todo o ensinamento apostólico. Eu poderia repetir as palavras do apóstolo Paulo, quando em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:21, ele disse o seguinte: examinai tudo. Você não é impedido de examinar. Você não é impedido de ouvir, de escutar. Você não é impedido de ler, de ir atrás de informações. Mas o apóstolo Paulo disse: examinai tudo e retende o que é bom. Fica com o que é bom. Fica com o bem. Não fica com o que te satisfaz. Não fica com o que te emociona. Mas fica com o que tem base bíblica e que é aplicável às nossas vidas. Por isso o termo provai, que nós veremos aqui nesse texto de 1 a 6, ele significa testar. Quando nós vamos colocar algo à prova, nós vamos testar isso, com o objetivo de ver se é genuíno, verdadeiro, para que possa ser aprovado. Por isso o critério do teste está nos versículos 1 a 3. Está com a Bíblia aberta? Veja qual é o critério do teste, para nós avaliarmos verdadeiramente o primeiro ponto de reflexão. Nisto conhecemos o Espírito da verdade. Veja o que diz os 3 primeiros versículos do capítulo 4 da primeira carta de João. Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai, teste, investigue. Provai se os Espíritos são de Deus. Por quê? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Amados, precisamos de discernimento. Eu já disse para vocês, vivemos tempo de relativismo. E nesse tempo de relativismo, as emoções e as sensações são colocadas acima da razão. O que basta hoje é dizer o que eu sinto. E nisso vem a fluidez das identidades. Basta alguém dizer, eu não me sinto que sou quem eu sou. Eu sinto que eu estou num corpo errado. E basta essa afirmação em cima do que eu sinto, para que todos nós devêssemos convergir para a opinião de alguém que diz, eu sinto. Eu gostaria tanto que simplesmente dizer eu sinto pudesse sair de uma forma mágica e trazer a solução para mim. Eu gostaria tanto de dizer hoje, eu me sinto riquíssimo. Eu me sinto hoje como se tivesse R$1 milhão. E que esse meu sentimento pudesse se tornar uma realidade só pelo que eu sinto. Então, irmãos, em cima desse relativismo, dessa fluidez e dessa decadência dos meios religiosos, eu preciso pedir a Deus discernimento. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muita gente falando e pregando bonito hoje. Mas em primeiro lugar eu preciso ter discernimento, como Paulo teve. Vocês se lembram quando Paulo vai para Filipos? E lá em Filipos, Paulo passou a ser perseguido por uma jovem. Era uma jovem que trazia muitos recursos para os seus senhores que a escravizavam, porque essa jovem tinha um espírito de adivinhação, que mais tarde nós vimos que o espírito de adivinhação, na realidade era um espírito o quê? Maligno. Essa jovem falava uma verdade. Essa jovem estava atrás de Paulo dizendo, ei gente, e ela tinha credibilidade, porque ela adivinhava, ela dizia coisas que iam acontecer, e ela com credibilidade, aquelas pessoas que ali estavam, ela ia atrás dizendo, estes homens que aqui estão, prestem atenção, eles são servos do Deus Altíssimo, o que eles pregam é verdade, eles são servos do Deus Altíssimo, e diariamente essa jovem estava ali, atrás de Paulo, dizendo, deem ouvidos a eles, eles são servos do Deus Altíssimo. Até que no capítulo 16, 18 de Atos, vejam as palavras de Paulo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. Ela estava mentindo? Não. Ela estava dizendo uma verdade. Enfim, Paulo e seu companheiro Silas eram servos do Deus Altíssimo. Mas ela falava não pelo Espírito de Deus, falava pelo espírito do inimigo. Então tenham muito cuidado hoje em dia com o que vocês ouvem, com o que vocês digerem, com o que vocês acham, que quem sabe faça bem às tuas emoções, faça bem às tuas sensações, mas confronte para ver se é de Deus. Porque é o próprio Senhor Jesus que em Mateus 7, 20 a 23 diz o seguinte, Mateus 7, 20 a 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muito cuidado, meus amados irmãos. Tem muita gente hoje se apresentando como apóstolo, como profeta, como pastor, como mediador, como sei lá que outro título. Tenham muito cuidado, porque um título não quer dizer nada. Antes de compartilhar, antes de aceitar qualquer ensino, submeta-o ao teste da cristologia. E o que é o teste da cristologia? Esse ensino que está me emocionando exalta a pessoa, a obra e a suficiência de Cristo? Ou tem diminuído em favor de uma experiência subjetiva? Não coloque as tuas emoções acima da tua razão. Cultive o hábito, irmãos, de estudar não apenas o que a Bíblia diz, mas também o que ela condena. Existem 3 heresias hoje que têm sido disseminadas em nossos dias e estão aí presentes em muitos movimentos religiosos. Não sei quantos de vocês já ouviram falar do arianismo. O arianismo era um ensino de um teólogo do passado chamado Ário. O Ário ensinava, através do arianismo, que a divindade de Cristo era inexistente. Cristo não era divino, mas Cristo era simplesmente uma criatura de Deus. Ele não era eterno, ele não tinha a mesma substância de Deus. Ário começou a negar a divindade de Cristo. E você sabia que tem vários movimentos hoje que o fazem e que batem na tua porta? E que andam de 2 em 2 e batem na tua porta com uma malinha na mão para te dar revista de graça? E se você permitir, ele vai entrar dentro da tua casa e vai trazer os ensinamentos e vai dizer que Jesus não é divino, que Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é a primeira criação de Deus, e vão diminuir a suficiência de Jesus. Tem vários desses movimentos por aí. O que dizer de alguns movimentos que seduzem e que vão dizer que Jesus não passa simplesmente de um espírito de luz, de alguém que veio verdadeiramente nos trazer um bom ensinamento a como podermos viver uma vida de caridade. Mas não é só o arianismo, é o gnosticismo que já foi tratado nessa carta de João, onde um grupo seleto de pessoas acreditam que a salvação vem através de um conhecimento secreto, que Deus escolheu alguns poucos escolhidos nesse mundo, para que eles pudessem receber a iluminação da verdade e pudessem então, através dessa sua iluminação, poderem dizer qual é o caminho da verdade. E o caminho da verdade não está na pessoa de Cristo, mas está nesse conhecimento intrínseco dado por Deus a algumas poucas pessoas. O que dizer do pelagianismo? Também ensino de um homem do passado chamado Pelágio. E o que Pelágio ensinava e que continua presente hoje em muitos movimentos, Pelágio negava o pecado original e afirmava que todo ser humano pode alcançar a salvação por seu próprio esforço moral, sem necessidade da graça divina. Vocês se lembram quando faz alguns poucos domingos em que eu disse para vocês sobre um post de um pastor que no passado era muito influente e que lá naquele seu post ele negava o pecado original, negava que Adão verdadeiramente existiu, negava que pelo pecado de Adão todos nós tivéssemos sido condenados. E esse pastor relevante, que hoje pastoreia e que arrebanha multidões, nega o pecado original, dizendo que Deus na realidade salvará a todos por conta da sua misericórdia. Não há graça de Deus alheia à sua justiça, porque justiça e bondade de Deus caminham juntas. Por isso que um servo do Senhor, que já faleceu, mas que muito admirei suas mensagens, embora não fosse um homem perfeito, mas John MacArthur em uma certa ocasião disse: o diabo não teme
a emoção religiosa. Ele deseja que você seja só mais um emocionado. Ele não teme a emoção religiosa. O que o diabo teme é a verdade bíblica. Porque o teste não é você sentiu algo, você tem sentido algo, mas o teste é você confessa que hoje Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado e o único que pode te dar a vida eterna. É isso que o diabo teme. E que essa seja a tua, a minha, a nossa confissão de fé. Amém ou não? Porque nisto conhecemos o Espírito da verdade. Por isso que no capítulo 4, João termina no versículo 6, e eu concluo esse primeiro ponto no versículo 6, dizendo: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. E nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Qualquer que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus, mas é do inimigo. É um anticristo hoje, em nossos dias. Quantos creem que Jesus é o perfeito Filho de Deus? Tu cresces que ele esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se homem semelhante a nós? Você crê que verdadeiramente na cruz do Calvário ele ofereceu-se a si mesmo por propiciação dos teus pecados? Porque isso é o que o segundo ponto de reflexão nos diz. E o segundo ponto é uma chamada a eu olhar e dizer: nisto se manifestou o amor de Deus. Em que, pastor, se manifestou o amor de Deus? Veja o que diz o versículo 9 e 10 do capítulo 4. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Você pode dizer amém ou não? Para que por ele vivamos, amém ou não? E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. E enviou o seu Filho para quê? Para propiciação pelos nossos pecados. Nisto se manifestou o amor de Deus. Deus não somente sentiu amor. Ai, como eu sinto amor por esses homens corruptos, malvados. Ai, como eu sinto amor por essa humanidade que eu mesmo criei. Não, ele não sentiu amor, mas ele provou o seu amor, enviando o seu Filho unigênito, porque amor se prova por entrega. E é por isso que nós vimos que o amor sacrificial de Cristo e de Deus, que é modelo do nosso amor, exige entrega. O amor de Deus não é demonstrado em palavras afetuosas, mas em uma ação sacrificial e, mais ainda, propiciatória. Eu queria que você soubesse que foi Deus quem tomou a iniciativa, não o homem. É Deus quem tomou a iniciativa, porque a propiciação não é algo que nós fazemos para Deus, é algo que Deus faz por nós. É algo que é propício a nós. E quem conhece o amor da cruz não precisa mais temer o tribunal, porque o advogado, que é o próprio Cristo, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Amém ou não? A nossa dívida está paga. É por isso que Paulo chega ao fim da sua vida dizendo essas palavras quando ele escreve a Timóteo. Na segunda de Paulo a Timóteo 4, 6 e 7, Paulo diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Que assim seja contigo, que assim seja comigo, amém? O medo não pode mais ter autoridade legal sobre nós. Olhando para a primeira de João, ainda no capítulo 4, veja o que ele diz nos versículos 18 e 19. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor, mas nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus.
O teólogo Thomas Schreiner diz o seguinte: na propiciação, vemos não um Deus irado sendo aplacado por um terceiro, mas vemos o próprio Deus tomando sobre si, na pessoa do Filho, a ira que nós merecíamos, para que sua justiça fosse satisfeita e seu amor pudesse nos alcançar, sem comprometer a sua santidade. Não é ninguém que teria o valor suficiente para se apresentar em sacrifício por nós. É por isso que não é mais por sangue de bodes nem bezerros que nós somos salvos da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue precioso de Cristo, o nosso Cordeiro Imaculado, que derramado na cruz em nosso favor, trouxe a nós a redenção, a propiciação, o perdão dos nossos pecados. Por isso que nós podemos afirmar: nisto conhecemos o Espírito da verdade. Quem nega que Cristo veio em carne não é de Deus. Mas nisto se manifestou o amor de Deus, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Por isso eu concluo dizendo: nisto sabemos que vencemos o mundo. No capítulo 5, nos versículos 4 e 5 está escrito: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Irmãos, fé não é sentimento momentâneo. Fé é confiança ativa, persistente, em quem Jesus é e naquilo que Jesus fez. E esse mundo que precisa ser vencido por ti e por mim, não é apenas o pecado que precisa ser vencido, mas é esse sistema de valores que opera alheio a Deus. É tudo que eu disse para vocês desde o início: o relativismo que derruba as verdades bíblicas, tornando qualquer um acessível à graça de Deus, por conta de que todos os caminhos levam a Deus. Esse relativismo tem criado identidades fluídas, e isso tem trazido decadência, ruína a muitos sistemas ditos religiosos. O mundo que precisa ser vencido por você é o mundo e o pensamento materialista. É o mundo e o sentimento relativista. É o mundo e toda a estrutura pautada no orgulho e na autossuficiência. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus não será jamais vencido por esse sistema, mas vencerá o sistema, amém? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que lá em Daniel 3, 17, 18, enfrentaram o sistema religioso de Nabucodonosor, a ponto de dizerem o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Decida hoje pela fé a se levantar como Sadraque, Mesaque, Abdenego. Que esses 3 jovens hebreus sejam para ti uma inspiração. Porque a vitória não depende da intensidade da fornalha, se mais ou menos quente. Mas a vitória depende da fidelidade daquele em quem você crê. Por isso eu termino com uma frase, um pensamento. A fé que vence o mundo não é uma fé grande em uma coisa pequena. Mas a fé que vence o mundo é uma fé pequena, às vezes até tão pequena como um grão de mostarda,
mas em algo que é infinitamente grande. E esse infinitamente grande é Cristo, o Filho de Deus. Deposite sua fé nele. Eu sei que tem aí um jargão que diz: não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga ao teu problema o tamanho do teu Deus. O Deus que nós servimos é um Deus grande. Por isso Salomão pediu sabedoria para discernir, e Deus lhe concedeu. Paulo conseguiu discernir a fonte de uma profecia maligna lá na cidade de Filipos. E Paulo agiu com autoridade e também chegou ao fim da sua vida dizendo: eu terminei a minha carreira e guardo a fé. Sadraque, Mesaque e Abdenego venceram a fornalha sem curvar os seus joelhos. Esses são homens e muitas outras mulheres que viveram as verdades que João escreveu. Por isso hoje saia daqui convicto. Nisto conhecemos o Espírito da verdade. Quem nega Cristo não é da verdade. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que Ele nos amou e mandou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E nisto sabemos que vencemos o mundo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica firme. Fique pautado nistos e continue honrando ao Senhor na tua fé, por convicção e não por emoção. Fecha seus olhos. Pai bendito, hoje descobrimos por tua palavra que nisto devemos nos apoiar, nisto devemos continuar vivendo a nossa vida, nisto conhecemos, nisto se manifestou, nisto, ó Deus, nós podemos alcançar a salvação de nossas almas. Se alguém que ainda não pautou a sua fé no teu Filho Jesus, que o faça. Mas se tem alguém cocheando entre dois pensamentos, valorizando mais o que sente do que o que é, que possa voltar os teus pensamentos para a tua palavra, porque é nela que encontramos o caminho da vida eterna. Que louvado e bendito seja o teu santo nome, no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém e amém. Fica de pé, vamos louvar ao Senhor.